saudamos a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Heraldo Tavares. Eu e a minha esposa Milka Lourenço Silva Pessoa estaremos contando a partir desse momento a história de nossas vidas. Como milagrosamente o Senhor nos resgatou das garras de Satanás, tirando-nos das trevas em que estávamos e nos pondo em sua gloriosa luz. Meus amados irmãos, é necessário que haja uma transformação. Nós estamos vivendo em um mundo de comodismo, um mundo que se acomoda. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, mas aqueles que são chamados servos, filhos de Deus, os poucos escolhidos dos muitos que são chamados, têm que ter uma vida diferente. Não há como você ser cristão e viver do mesmo modo que vive o povo do mundo. Deus exige de você um diferencial. E é esse diferencial que nós vamos pregar a partir de agora. Também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. O que vou contar agora foi num período onde ainda não éramos casados. Tinha meus 12 anos e teve por término aos 18 anos, onde eu passei 4 anos aprisionada com C e fazia coisas que não agradavam ao Senhor. E ainda na casa do Senhor. Nasci num lar evangélico, meus pais também são evangélicos, mas há um certo ditado que dizem que filho de crente não é crente, a não ser que o próprio se converta ou tenha uma experiência para com Deus. E assim aconteceu comigo. Aos 12 anos, eu ia para o ensaio das crianças, ali na Assembleia de Deus em Putinga. Após responder a chamada, eu saía atrás da igreja com algumas meninas, íamos fumar e beber às escondidas. Cheguei a fumar 3 carteiras de cigarro por dia e bebia todos os tipos de bebida. E para chegar em casa que meus pais não notassem que bebi, eu tomava um comprimido, uma droga, e assim não chegava com o mau hálito da bebida nem do cigarro. Passou-se de 12 até 14 anos, bebendo e fumando, 2 anos. Mas eu estava vendo que não estava dando resultado nenhum, eu estava continuando infeliz e resolvi ser crente por minha própria vontade. Procurei uma igreja mais próxima, estava vendo o cruzado evangelística ali em Torrões de Fora, estava tendo um culto de pregação, onde quem pregava era um irmão qual eu não suportava, porque ele quando pregava só falava sobre conserto. E eu, por ser uma moça desconcertada, só atingia a mim. Eu achava que ele fazia contra mim. Mas às vezes Deus usa um servo dele, ministrando a sua palavra, e aquela palavra é direcionada para alguém que tem defeitos. Você não tem nenhum defeito, se a sua vida é consertada, jamais vai atingir você. Jamais o sal vai bater na sua ferida, porque a palavra do Senhor sai como sal, batendo no pecado que é a ferida. E ali eu chegando, encostei no muro e assistindo a pregação, a qual eu já ouvia muito, que era o cego Batimeu, ou até a mulher do fluxo de sangue, e sempre quem pregava era esse mesmo irmão. Eu ia para igrejas diferentes e era ele mesmo que pregava. Ele é muito conhecido, na época era evangelista Genésio Bezerra, hoje pastor em Flores, pastor Genésio Bezerra. E eu encostada no muro, falava assim dentro de mim: eu quero ser crente. Só que eu tenho tanta vergonha, meus pais são tão conhecidos, e todo mundo vai perguntar por que eu estou sendo crente. Não, eu vou ficar aqui, quieta, não vou dizer nada. No mesmo instante, ele parava a pregação do cego Batimeu e virava na minha direção. Ele estava pregando de onde eu estava, no sentido esquerda, e ele virou-se para a minha frente e apontou o dedo exatamente para mim. Eu estava numa distância muito grande, tinha aproximadamente 1000 pessoas à minha frente, não dava para ele saber que eu falei aquilo, mas o Deus dele, que é o meu Deus, estava dizendo a ele as minhas palavras que eu tinha dito dentro de mim. E ele falava assim: acabou de chegar aqui uma moça, e essa moça quer aceitar Jesus, mas ela tem vergonha porque seus pais são bastante conhecidos
Mas moça, Deus está mandando dizer para você que aí mesmo onde você está, você vai baixar a cabeça, nós vamos orar e Deus vai te receber como filha. Ali naquele instante eu fiquei muito emocionada, sentindo que Deus estava falando comigo, pois eu havia dito aquilo há instantes atrás, e Ele começava a orar, mandou as pessoas que estavam sentadas ficarem de pé, e começou a orar, e eu sentia como se uma grande carga saísse de cima de mim naquele instante. Terminou a oração, voltava a pregar o cego Batimeu, o irmão Genésio, e eu não esperei terminar o culto, eu voltava para casa feliz com Deus, dizendo as coisas que eu iria deixar. As minhas vaidades estavam nas unhas, que eu pintava de base, que eu dizia que não era nada, era besteira, para ficar limpinha. Raspava as pernas, não gostava muito das pernas cabeludas, o cabelo sempre cortado, meus cabelos eram abaixo da cintura, eu cheguei a cortar no ombro, e mais curto ainda, certa vez, passei um creme alisante, ficou meu cabelo super esticado, estirado demais, parecia que tinha colocado uma pedra em cada fio, para você imaginar mais ou menos como estava, e super cortado, as unhas grandes, pintadas de várias cores, começou com base, eu passei para um escuro e chegou a um rebu, meus lábios pintava de todas as cores, primeiro de brilho, para não ficar secos, eu dizia, depois passou para um batom rosinha e chegou a um roxo escuro. Pintava os olhos também de lápis, várias coisas eu fazia, não gostava de combinação nem de anágua, porque eu dizia que fazia calor e eu não precisava usar. Mas para você eu vou dizer o mesmo que eu escutei naqueles instantes. É que você é crente, por ser crente você é diferente. Para ser diferente você tem que ter um modo diferente de andar, de falar, de vestir e de ser na vida mesmo, você tem que ter tudo diferente. E combinação em anágua é uma coisa que só crente mesmo usa. Você vai na igreja, passa numa porta, às vezes está uma luz muito forte do dia, se você não tiver vestido, como é certo para uma crente, fica transparente demais e você fica até parecendo que está tirando o raio-x dos irmãos. À noite, aquela luz forte também mostra o seu corpo, e isso não agrada ao Senhor. E assim eu também não ligava para isso, como você também talvez não use. Mas você, irmã, que usa combinação em anágua, saiba que Deus vai te conceder vitória só por isso, se não te concedeu até hoje o que você deseja. E minha vaidade era concentrada nessas coisas, fora fumar, beber e me drogar. E eu estava somente piorando, mas naquele dia quando eu aceitei o evangelho, eu ia prometendo deixar essas coisas. Chegando em casa, não contei a ninguém, dobrei os joelhos, orei e fui dormir. Na madrugada do dia seguinte, na segunda-feira, alguém chamava pelo meu nome, às 2 horas da manhã, quando eu olhava para o relógio, estava marcando esta hora. Estava ao meu lado esquerdo um jovem de aproximadamente 1,80 m. Quero ressaltar uma coisa, que quando eu estava dormindo naquela época, eu tinha um sono muito pesado, e nada me acordava, nem mesmo se eu caísse da cama eu não acordava, alguém me mexesse, não tinha jeito, eu tinha um sono muito forte e não acordava. Mas quando alguém me chamava pelo meu nome, Milka, eu despertei logo em seguida. Estava ao meu lado aquele jovem de aproximadamente 1,80 m, olhos azuis, cabelos loiros, vestia calça jeans e blusa de seda, muito bonito. E eu tomei aquele susto, pois quando eu estava solteira, morava na casa dos meus pais ainda, tínhamos 3 irmãs, comigo fazia 4 pessoas, só mulheres, tinha minha mãe, 5, e meu pai só tinha ele de homem. Então, no caso, não deveria ter outro homem naquele quarto. E ali eu me assustei e começava a perguntar várias coisas ao mesmo tempo, muito assustada, e perguntava: quem é você, como você veio, por onde você entrou? Ele: calma, Milka, eu sou um anjo enviado por Deus para a partir de hoje ser seu amigo. Você vai me chamar pelo meu nome e a qualquer instante eu vou aparecer. Meu nome é Zinho, quando você me chamar eu apareço. Eu disse: mas Zinho não é nome de gente? Ele disse: mas você vai me chamar por Zinho e eu vou aparecer. Como os irmãos que têm discernimento de Deus já estão entendendo, não era anjo enviado por Deus coisa nenhuma, era anjo do diabo enviado para destruir a minha vida. Ele sabia que eu não tinha amigos na época e usou esse termo amigo para se aproximar de mim. Como ele pensou, aconteceu. Logo em seguida eu recebi como meu amigo, sentei ele na minha cama. Ele não era transparente, era visível como uma pessoa. Assim que ele sentou na cama, fez aquele alto relevo,
e eu começava a confessar as minhas dificuldades, as pessoas que me desprezavam, tudo que eu contava ele já sabia. Dali por diante, do dia 16 de julho de 1990 até 16 de julho de 1994, eu fiquei aproximada com este ser chamado Zinho, que era o diabo. Passei estes 4 anos, em vez de eu melhorar espiritualmente falando, como eu vinha prometendo no caminho ao Senhor, eu voltava a me desconcertar. As coisas que eu já tinha defeitos começaram a piorar. As unhas continuaram pintadas e sempre piores, roupas sempre escuras. E ninguém entendia, inclusive a minha mãe. Minha mãe começou agora a pedir mais orações na igreja, chegava nas igrejas, já estava muito aflita, pedindo orações em todos os círculos de orações, falava com as dirigentes, as irmãs, e sempre tem aquelas pessoas que as mães têm aquela confidência, e ela chegou para uma certa irmã e dizia assim, lá no caldeireiro, dizia assim: ô irmã, eu queria pedir que a senhora orasse por Milka, pois Milka está muito desconcertada, está muito rebelde, mas eu creio nas orações dos irmãos e na sua oração, queria pedir ajuda. Em seguida, a irmã, ao invés de dizer alguma coisa para confortar minha mãe, ela disse assim: ô irmã Miriam, fique calma, não se preocupe não. Vá logo se acostumando que Milka já não tem mais jeito, Milka já está no inferno. Imaginem só, vocês mães e pais que estão ouvindo esse testemunho, ou até adolescentes mesmo, você ouvindo que o seu filho não tem mais jeito, que o seu pai, seu irmão, ou seja, qualquer tipo de pessoa na sua casa que é desconcertado, não tem mais jeito, de uma pessoa que você vê como evangélico, como santo, você olhar assim, você toma aquele susto imenso, você pensa que realmente não tem mais jeito. Mas naquela hora minha mãe, tomando uma unção, não vinda dela, pois ela estava aflita, mas vinda do Espírito Santo de Deus que consola os corações, ela dizia bem forte para aquela irmã, usando as forças que ela tinha, que era do Senhor que vinha, olhando para ela, dizia assim: olha, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que deu carne aos ossos secos, este Deus que dá jeito no que não tem jeito, vai dar jeito na minha filha. Ali naquele instante a irmã baixou a cabeça e saiu, e minha mãe voltava para casa. Mas eu quero dizer para você, irmã, que se encontra no mesmo estado que minha mãe se encontrava naquele dia, não baixe a sua cabeça, levante sabendo que você pode entregar tudo nas mãos do Senhor. Então, entregue a Ele todo o teu problema. Sei qual o problema que te aflige, também não posso sentir essa tua dor, mas conheço alguém que entende esse dilema. Quando sozinho você chora sem amor, ele também sofreu assim, mas suportou até o fim, pra mostrar ao mundo inteiro que Ele ama-te e a mim. Entrega nas mãos do Senhor, entrega nas mãos do Senhor.
esteja cansado dos açoites, esteja pensando em ceder. Eu também pensei assim, mas alguém velou por mim, e na hora do perigo me mostrou estar comigo. Entrega nas mãos do Senhor, entrega nas mãos do Senhor. Ele entende o teu gemido e tua dor. Entrega nas mãos do Senhor, entrega nas mãos do Senhor. O milagre vai descer, sua bênção Ele vai conceder, seja o que for. Depois dessas vezes que eu estava sempre piorando, eu estava chegando nas igrejas para ouvir a mensagem e sempre via esse irmão pregar, o irmão Genésio Bezerra. Fui para Cida dos Lotes, Cida das Palmeiras, Torrões de Fora, Torrões de Dentro, Iputinga, onde eu fosse ele estava, Brasilita ele morava lá na época. E eu não tinha como fugir da mensagem do cego Batimeu. E eu chegava para o Zinho e dizia: olha Zinho, que ele vinha todas as madrugadas, o Zinho, né? E colocava vários assuntos em dias. E assim eu comecei a dizer a ele que eu não ia mais para a igreja. E ele disse assim para mim: por que você não quer mais ir para a igreja? Eu disse: porque toda vez que eu vou é aquele homem o qual eu não suporto. E todas as vezes a mesma mensagem, o cego Batimeu ou então a mulher do fluxo de sangue. E eu não aguento mais ouvir, eu não quero mais ir para a igreja. Ele disse: calma, Milka. A hora da mensagem não é 8 horas todos os dias? Eu disse: é. Pronto, quando for a hora da mensagem, você se levanta, vai lá para fora da igreja e convida mais alguém e fica lá conversando. Quando terminar o culto, você pega a Bíblia e vai embora. Não precisa você deixar de ir à igreja. E assim eu comecei a fazer. Eu ia para a igreja quando os irmãos diziam a hora da mensagem, eu levantava, convidava algumas amigas e ia lá para fora conversar. Quem quisesse botar lá para dentro, começava a me chamar: Milka, vamos entrar. Eu era conhecida como a Milka do fora, pois todos os irmãos levavam fora de mim, eu falava o que queria. E muitos já não queriam mais chegar a mim e pedir nada. E assim muitas pessoas começaram a me deixar de mão. Um certo dia, eu estava indo para o Sítio das Palmeiras, quando eu cruzei as portas, frente, a dirigente das adolescentes, a irmã Laodiceia, tinha pedido a Deus uma maestrina para as adolescentes. Quando eu cruzava a porta, o Senhor falava com ela e dizia: é esta aí. Ela olhou com seus olhos materiais, vendo os meus defeitos, minhas vaidades, vendo meu cabelo cortado, unhas pintadas, a roupa transparente, sempre escura, pernas raspadas, aquele estilo de crente que não tinha exemplo para dar a ninguém. Mas Deus dizia que eu tinha que ser a maestrina das adolescentes. E ela olhou assim e disse: não, Deus está enganado. Voltou a orar no mesmo culto e Deus voltava a falar com ela e dizia: é esta aí. Tu vais convidá-la, colocá-la de frente às adolescentes, vou eu transformar e vai servir de conserto para muitas. Prontamente ela, ouvindo a voz do Senhor, chegou para mim e me fez o convite. Eu sorri, zombei, que eu gostava muito de zombar das pessoas, como o Heraldo disse no início. E eu olhando para a minha estrutura, pensando assim: por que será que ela vai me convidar se eu não tenho exemplo para dar a ninguém? Mas eu não estou fazendo nada mesmo, eu vou. Quando foi no sábado, cheguei pela primeira vez no ensaio das adolescentes. Tinha 12 meninas na época e eu fiquei de frente a elas e ela me apresentou como a futura maestrina. 2 das adolescentes chamou ela num lugar à parte e disse assim: irmã Laodiceia, maestrina tem que ter exemplo, é espelho. E esta moça é toda desconcertada, desmantelada, ela não tem como ser maestrina. Ela olhou assim e disse: eu disse isso mesmo para o Senhor. E ele disse que ia consertar, iria servir de conserto para muitas. E quem sabe se de vocês. Na mesma hora as meninas calaram e foram me ouvir o que eu estava dizendo na frente das adolescentes e comecei a ensaiar. Minhas roupas eram curtas, as blusas, as saias compridas, mas lascadas, e quando eu levantava os braços, por não ter combinação nem anágua, ficava a barriga de fora.
e começou a chamar a atenção das pessoas, a pedir para tomar alguma providência. E 2 diáconos foram chamar o presbítero a atenção para me disciplinar. E ele disse: olha, eu não vou me dirigir àquela moça, eu vou direto ao irmão Genésio, falar com ele, o evangelista, e ele toma alguma providência. Então, se dirigiram os 2 diáconos e o presbítero à casa do irmão Genésio. Essas partes que eu conto de outras pessoas, eu estou sabendo porque essas pessoas já me comunicaram, como as partes da minha mãe, do irmão Genésio e de outras pessoas que entram nesse testemunho. Por isso que eu as conto, para que vocês saibam como Deus trabalhava por mim, sem que eu soubesse. Às vezes você está assim, pensando que Deus não está fazendo nada por você, e Ele está lá do outro lado, desfazendo laços, covas que abriram contra você, e você passa no caminho tranquilo, não te acontece nada. Isto é Deus que te liberta de tantas maldições que existem no caminho. E naquela época eu não sabia que Deus trabalhava tanto por mim, que me amava tanto. Era tudo em oculto, Deus trabalhava no silêncio. E ali irmão Genésio estava em casa quando chegavam aqueles 3 ministros e dizia: irmão Genésio, aquela moça é desobediente, não obedece a ninguém, é desconcertada, crua, vazia, e não tem jeito, nós queremos que o senhor tome providência, vamos disciplinar aquela moça. O irmão Genésio olhou assim, pensou um pouco e disse: tá certo, amanhã nós vamos disciplinar aquela moça. Eles foram embora para casa satisfeitos, como se tivesse ganhado uma alma para Jesus. Infelizmente, na nossa igreja, na nossa casa, temos pessoas que, ao invés de querer ajudar, socorrer, quando vê alguém próximo ao abismo, eles querem mais empurrar para cair. Mas graças a Deus tem pessoas escolhidas, como é o irmão Genésio Bezerra. E naquela época, antes dele tomar alguma atitude, ele teve que descer onde? Na casa do oleiro. Ele desceu de madrugada e dizia assim: Senhor, até hoje eu me fiz de cego. Eu ouvi tanto comentário sobre aquela moça e não tomei nenhuma providência, só orava, só entregava a ti, mas agora os homens vieram me procurar, o que eu faço? E o Senhor prontamente tomando a frente dizia assim: deixa ela comigo. E ele se inquietou, ficou agoniado e dizia novamente na oração: olha, Senhor, como é que eu posso deixar ela contigo se os homens vieram me procurar e eu tenho que tomar uma providência, eu sou ministro da igreja, o que eu devo fazer? E o Senhor repetia novamente: deixa ela comigo. Prontamente ele se aquietou, terminava a sua oração, orava por outras pessoas, levantou e foi dormir. No dia seguinte, irmãos, o curioso é que foi bem cedo, ele disse, já estavam lá na porta dele, batendo palmas, ele foi atender. Paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor. Os 2 diáconos do presbítero se direcionavam a ele, dizendo assim, e disseram: vamos agora disciplinar aquela moça. O irmão Genésio olhou e disse: olha, eu, orando de madrugada, fui falar com o dono dela, que também é o meu dono, e ele disse que deixasse ela com ele, e eu não vou não. O presbítero olhou assim para ele, ele sendo evangelista, dizendo que não ia, disse assim: olha, se o senhor é evangelista dizendo que não vai, eu que sou presbítero é que não vou mesmo. Os 2 diáconos sorriram e disseram: se vocês que são elites maiores que nós, estão em degraus superiores, não querem ir, nós é que não vamos mesmo, vamos para casa. E ali Deus aquietava aqueles homens, quer dizer, agora Deus estava tomando a frente do negócio, não era mais pessoas, não estava mais sobre responsabilidade de homens, de igreja, estava agora sobre a responsabilidade do Senhor. Quer dizer, para algumas pessoas isso até pode ser bom, mas eu quero te dar uma opinião. Se eu tivesse pensado que eu mesma ter descido à casa do oleiro para entrar em conserto seria melhor, eu jamais teria esperado que o oleiro viesse até mim, porque ele peneira, ele vai passando a gente pela moinha, vai espremendo, e Deus não tosse o barro para um lado só, ele tosse ao contrário, e a gente sente aquele aperto, aquele acocho, porque o parafuso dos céus, ele é assim, ele chega a ranger e não quebra. O da terra ele quebra com qualquer coisa, mas o de Deus ele aperta até o final e não quebra. Só no tempo que ele começa a afogar alguma coisa para você. Então eu acho que você está agora nessa situação, ou até pior do que eu, pode se encontrar assim. Você procure ao Senhor, procure o conserto antes que ele venha até você, porque quando Deus pede as contas, a coisa fica diferente. Todos agora me deixavam de mão, e eu continuava somente nas mãos do Senhor, minha mãe me entregando no círculo de orações, cada vez mais angustiada, porque eu só fazia piorar.
eu maestrando as adolescentes e daquele jeito, a barriga aparecendo, as saias transparentes, e eu achava o máximo, as unhas e os cabelos sempre pintados, os lábios, e as pessoas me observavam como nuvem, cada um chamava suas coisas. Em 94, eu me direcionava para a igreja Aliança das Palmeiras, estava vendo o culto. Neste dia eu não tinha como sair para ficar lá fora sem ouvir a mensagem, pois o culto estava havendo uma cruzada evangelística lá fora da igreja. Não estavam dentro da igreja, estava o culto lá fora. E fizeram aquele culto de cruzada, e eu chegando lá no culto, já haviam chamado os adolescentes, e ali eu perguntava, quem é que está dirigindo o culto hoje? A irmã dizia, né, irmão Genésio, né, uma bênção. Eu digo, bênção nada, onde eu vou esse homem está? Todos os lugares que eu vou ele está. O que ele está fazendo aqui? Minha filha, calma, olha, ele já chamou os adolescentes, vocês vão cantar. Mas no mesmo instante, naquela noite, eu havia chegado vestido de preto, sapato preto, meia preta, as unhas de preto, os lábios rebu, aquela cor escura. E eu passava pelo corredor, as pessoas me chamavam de nuvem negra, lá vem o demônio, cada um chamava suas coisas comigo, e eu achava uma maravilha, não achava nada de ruim. Chegando em frente ao púlpito onde estava o culto, o irmão Genésio olhou para mim e tomou aquele susto. Ele já havia dado oportunidade aos adolescentes, mas naquela hora ele sentia de que não devia mais chamar os adolescentes, porque a maestrina não tinha vida para mestrar. Mas Deus, usando mais uma vez a sua boca, porque sabia o meu sentimento contra ele, e usando ele com sabedoria, ele olhava para as adolescentes e dizia assim, hoje, irmão, os adolescentes não cantam. Prontamente eu disse, ele está fazendo isso contra mim, porque ele me detesta, ele está fazendo para me atingir. E ele começava a ressaltar, dizendo que estava faltando algumas, e elas devem cantar amanhã na oração da mocidade. Hoje não, tá certo, irmão? Já tem muita gente para cantar. Amanhã elas cantam. E eu fiquei muito furiosa com aquilo. Eu disse que ele fez contra mim, que ele me detestava, e fiquei chateada. Disse, eu vou embora. Irmã, não, minha filha, assista um pedacinho da mensagem, pelo menos. Fique aqui perto de mim, vamos assistir a mensagem. Naquele dia, como já disse, não tinha como eu sair da igreja para não ouvir a mensagem. Eu já estava lá fora, o culto era lá fora. Então era uma oportunidade que Deus achou para falar comigo através da mensagem. Porque às vezes você escuta tanto, Senhor é o meu pastor, nada te faltará, que você fica pensando que não tem mais ação esta palavra. Mas se na tua angústia você lembrar que o Senhor teu pastor, nada vai te faltar, eu tenho certeza que esta palavra vai atingir muito bem a tua angústia e jamais ela vai existir. Assim era eu ouvia muito a mensagem do cego Bartimeu, mas não meditava, não deixava que ela tivesse ação na minha vida, porque aquele cego, rompendo toda a multidão, foi que ele encontrou a solução para o seu problema. E eu não queria romper a multidão, eu queria ficar no meu lugar do jeito que eu estava, eu não estava nem preocupada. E ali o irmão Genésio começava a pregar uma mensagem, e eu dizia assim, ele vai pregar o cego. A irmã, menina, fique calada, deixa ele falar. Eu disse, ele vai pregar o cego, ele só fala no cego. E ele abria a Bíblia, era outra Bíblia, não era de sempre que ele usava. Eu pensei até que não era essa mensagem do cego Bartimeu. E ele falava assim, e Jesus ia pelo caminho. Eu disse, eu não disse que era o cego? E estava à beira do caminho, sentado um homem. Eu disse, é o cego Bartimeu. O cego Bartimeu. E ali eu disse, eu não disse que ele ia falar assim? Ele só fala essa mensagem, ele não tem outra. E ali pela primeira vez eu começava a ouvir a mensagem. Ele dizia, às vezes, irmãos, estamos tão cegos quanto o cego Bartimeu. Andamos lado a lado com o diabo e não sabemos que é ele. E aquilo começava a mexer com a minha mente, mas eu me inquietei de repente, queria ir embora. E disse, olha, eu vou para casa, irmão, não quero mais assistir. Mas minha filha, a mensagem está uma bênção. Eu digo, eu não quero mais, ele fez isso para me prejudicar. E aquele ódio começava a agir na minha vida e eu fui para casa. No dia seguinte, era oração para a mocidade. Eu cheguei, maestrei adolescente, que ainda pintada de preto. E ali eu ia para casa naquela noite, sem ninguém me acompanhando, porque sempre ia alguns irmãos no caminho, mas nesse dia eu fui sozinha. 2 ruas antes de chegar à minha casa, aproximou-se de mim um bêbado de pequena estatura, moreno, e começava a insistir dizendo que queria ser crente. E eu olhando para frente, não olhava para ele e dizia, vá lá que alguém vai lhe ajudar. Mas irmã, eu sou alcoólatra, como é que eu vou ser crente? Eu disse, vá lá, levante a mão que Jesus vai te salvar. Irmãos, eu não tinha mensagem, porque um vaso vazio não tem mensagem para ninguém. Eu não tinha vida consagrada, não tinha como mais pregar, não sabia mais pregar. E ali o bêbado continuava insistindo, e depois de repente ele ficava em silêncio, e eu estava olhando para frente,
e fiquei curiosa para saber por que ele calou-se. E quando eu tirei a visão do caminho que eu olhei para ele, não era mais ele. Eu não via mais o bêbado de pequena estatura, estava vendo aquele homem de aproximadamente 1,80 m, o qual eu via todas as madrugadas, o Zinho. E ele dizia assim para mim. Eu também vale ressaltar que quando ele aparecia, as perguntas sumiam da minha mente. Não tinha como identificar que era ele que estava ali, o diabo. Eu pensava que era meu amigo e, sendo um anjo enviado por Deus, ele podia estar em qualquer lugar, qualquer hora, em qualquer local ele podia estar. E eu não me assustava quando ele aparecia. E ele prontamente dizia: olha, Milka, eu não aguentei para fazer um comentário sobre domingo. Você estava maravilhosa. Naquele dia que eu estava toda de preto, daquele jeito, uma treva só. Ele disse: olha, você estava maravilhosa, deslumbrante. Na realidade, você estava mesmo, era uma rainha. Irmãos, imagine bem, quando o diabo vem dizer que você está uma rainha, é porque você não tem mais nada para agradar ao Senhor. E assim eu me encontrava. E ali prontamente ele fez: olha, de madrugada eu estou na tua casa, eu vou embora agora, depois a gente conversa. Eu fiz: tá. Quando ele saiu do corpo do bêbado, aí sim, a minha mente começava a voltar. Peraí, se ele fosse um anjo enviado por Deus, ele não iria se agradar da minha vaidade. E voltava a mensagem do cego Batimeu que eu tinha ouvido no domingo à noite, que dizia assim: às vezes andamos lado a lado com o diabo e não sabemos que é ele. Quando ele saiu do corpo do bêbado, deu para mim notar que deveria existir 2 corpos e só tinha um, que era o do bêbado. E aí eu comecei a perceber que o diabo estava andando comigo. Entrei em desespero, soltei o gravador que ia nos meus braços no chão e começava a gritar histericamente. O bêbado não entendia o que estava acontecendo, perguntava, eu não conseguia falar, somente gritar, porque agora eu sabia que estava andando com o diabo e pensava logo em seguida que ele iria me destruir. Conseguindo pegar o gravador de volta, fui correndo para casa, histericamente, chorando muito. E chegando em casa eu desmaiei, perdi os sentidos por alguns segundos. E quem é aquela pessoa que sempre socorre após Deus? É uma das pessoas que se preocupa muito com o filho. É a mãe, aquela pessoa que se preocupa demais. E ela estava junto de mim naquela hora, quando ela me via desmaiar. E eu só via quando estava retornando do desmaio. Eu ouvia quando ela dizia assim na sua oração: Senhor, eu te entrego Milka agora por inteiro nas tuas mãos. Ali eu chorava e queria contar a ela o que havia acontecido, mas eu tinha medo, porque muitas vezes ela me ouvia falando com alguém, me via falando de dia e perguntava quem era que estava ali. Eu dizia: ele, ou ele aqui, você não está vendo não? Não estou vendo ninguém. E ela começou a pensar, por comentar com outras pessoas, e alguém começava a colocar em sua mente que eu estava louca e ela queria me internar. E se naquela hora eu assumisse que via alguém, falava com alguém, mas ninguém via, e que era o diabo, talvez ela achasse que realmente eu estava louca. Eu fiquei com medo de falar, dela me internar, e continuava em silêncio, só chorando, gemendo dentro de mim, e dizia: meu Deus, agora ele vai me destruir. No dia seguinte, na terça-feira de madrugada, ele chegou, sentou-se na minha cama, me acordou, sentou-se do meu lado, como de costume, mas eu estava já com medo dele, porque eu sabia que era ele. Afastei de junto dele, encostei assim na grade da cama, e ele dizia: por que você está tão longe? Eu disse: porque minhas costas estão doendo. Mas não era por isso, era porque eu estava com medo dele, e estar mais próximo dele ainda para mim era mais difícil. E ele começava a conversar as coisas do domingo, da segunda-feira, as coisas que ele pretendia para a semana seguinte, e eu agora começava a fazer perguntas a ele. Nunca havia feito uma pergunta a ele, começava a dizer: por que você só vem às 2 horas da manhã? Ele disse: porque seus pensamentos começam a surgir e eu quero que se fundam, ou seja, derretam com as minhas ideias. Mas por que você está fazendo perguntas? Eu disse: não, por nada, por nada. E continuava com medo dele e pensava: meu Deus, não tem jeito, ele vai me destruir. E pedia a Deus para Deus dar mais um sinal que era o diabo que andava comigo. Ele me deixou dormindo, porque era assim, ele conversava comigo o tempo que ele queria, me deixava dormindo e ia embora. Eu nunca tinha visto ele nem chegar, nem sair. No dia seguinte, na quarta-feira, estava uma madrugada chuvosa quando ele me acordou, e eu começava a conversar e vi quando meu pai se direcionava ao quarto para nos cobrir. Ele tinha esse cuidado de cobrir as 4 filhas quando estava chovendo muito. E eu agora começava a falar alto, porque eu vi uma oportunidade de alguém perceber que ele estava ali, e conversava várias coisas com ele: sim, Zinho, não sei o que, gritando. E meu pai não olhava para mim, de jeito nenhum. E aí eu continuava com mais medo. E meu pai cobriu
as minhas 3 irmãs, quando ele veio me cobrir, eu fiquei atenta, olhando. Ele cobriu o meu corpo e ao mesmo tempo eu estava sentada com um zinho do meu lado e eu agora clamava o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo tem poder. Ele olhou para mim e zombava de mim, porque naquela hora eu não tinha autoridade para clamar o sangue de Cristo. Em mim não havia aquela autoridade que existe no poder do sangue de Cristo quando alguém está com a vida consagrada. Eu não tinha como clamar, como pedir socorro ao Senhor. E mais uma vez eu insistia, pensando que ele não tinha ouvido. E dizia, o sangue de Cristo tem poder. E mais uma vez ele sorria e ressaltava novamente, por que você está clamando o sangue de Cristo? E ali dentro de mim havia aquela amargura, porque eu pensava, agora sim ele vai me destruir, não tem mais jeito, não tem ninguém aqui. E ele olhando para mim, não entendia nada e continuava conversando, e eu dentro de mim pensando essas coisas. Mas irmãos, quando a gente pensa que não tem mais jeito, aí sim acontece alguma coisa. Na quinta-feira eu pedia socorro ao Senhor, como sempre, ele já tinha vindo de madrugada na quinta-feira. Aí durante o dia eu começava a pensar, meu Deus, está passando-se o tempo, ele vai descobrir que eu sei que é ele que anda comigo e ele vai me destruir. E começava a pedir para Deus tomar uma providência, fazer alguma coisa, me dar autoridade ou mandar alguém para repreender. Mas irmãos, quando a gente dá espaço para o diabo entrar em nossa vida, nós mesmos que temos que tomar da parte de Deus a autoridade para repreender o diabo. Você não abriu a brecha, você tem como fechá-la, só é pedir a autoridade da parte de Deus. E ali o Senhor usava alguém que estava na sua casa lavando os pratos, uma moça. Deus falava com ela e dizia assim, vai na casa de Milca e entrega 2 Crônicas 20:17. Isso já era na quinta noite. E ela, ouvindo a voz do Senhor, dizia, ó Senhor, daqui a pouco eu vou, deixa eu terminar os pratos, pentear o cabelo que eu vou. O Senhor repetia novamente, eu estava em casa angustiada, não tinha mais tempo para dar tempo ao tempo. E o Senhor falava com ela e dizia assim, vai na casa de Milca agora, entrega 2 Crônicas 20:17. Chegando lá, ela falava comigo, dizia, Milca, paz do Senhor. Eu disse, amém. Estava chovendo. Ela disse, olha Milca, eu não sei o que está te acontecendo na vida material ou até espiritual, mas o Senhor mandou te entregar um versículo, eu não li ainda, mas você lê e eu vou para casa, tá bom? Eu disse, tá bom. Ela saiu, eu nem esperava, irmão, eu não tinha esperanças de que Deus mandasse nenhum tipo de socorro. E quando eu abri a Bíblia em 2 Crônicas 20:17, dizia assim, nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco a Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Naquela hora eu sentia que Deus agora estava dizendo que no dia seguinte Ele iria me dar mais uma chance, mais uma oportunidade. Por todas as coisas que eu já havia feito, eu achava que Deus não iria ter compaixão de mim. Mas irmão, por mais difícil que seja a tua vida, amigo do Evangelho, que você pense que não tem mais solução, que ninguém te perdoa, saiba, Jesus te perdoa, Ele tem uma chance para te dar. Ali, no dia seguinte, na madrugada da sexta-feira, sabe o que aconteceu? Ao invés dele chegar e me despertar como de costume, há 4 anos isso acontecia, dele me despertar, conversar comigo e me deixar dormindo quando ia embora, eu estava de joelhos, orando, chorando e gemendo, contando os meus defeitos ao Senhor. São 3h da manhã e alguém veio me acordar. Eu faço com afã, pois é hora de orar. Vou a madrugada romper, pois Jesus quer me escutar. Evito de chorar, chorando de madrugada.
sei que o consolo vem. Espinhos na estrada ele pisou também. E em prantos meu rogo chega até o céu. Ele ouve a minha oração, porque meu Deus é Deus fiel. Depois ao me deitar, sinto algo diferente. O meu Senhor Jeová me aqueceu a fé de crente. Vou amanhecer de pé. Se aproxima. Chorando de madrugada, sei que o consolo vem. Espinhos na estrada ele pisou também. E em prantos meu rogo chega até o céu. Ele ouve a minha oração, porque meu Deus é Deus fiel. É o que prometeu. Eu estava ali de joelhos e ele chegava por trás de mim. Eu sentia quando aquele vulto passava e eu continuava orando. Não tinha mais medo, porque ali eu sabia que Deus estava ali e não ia deixar me acontecer nada. E eu chorando, as lágrimas caindo, mas minha voz não saía, pois eu falava meu íntimo para com Deus, que aí ele não podia saber. E ele começava a olhar para mim e dizia assim: por que você está chorando? O que é que você tem? Me conte, o que é que está acontecendo? E pela primeira vez ele me tocava e suas mãos eram frias como de uma pessoa já morta. E começava a me balançar e dizia: me diga o que está acontecendo. E eu continuava orando, não tinha medo. Ali ele parava e ficava na minha frente assim. Quando eu terminava a oração, o Senhor dizia: abre os teus olhos. Eu continuava de joelho. Quando eu abri os olhos, por trás dele estava uma luz. Luz essa que eu sei que aqui na terra não tem, mas no céu nós vamos encontrar, que era a luz de Jesus no meu quarto. Eu não tinha mais como, mas Jesus estava me dando socorro. E ali naquela hora ele olhava para mim, eu olhava para a luz e dizia: eu sei o que você fez, você chamou a Deus, não foi? Mas não adianta, agora eu vou te destruir. Agora não vai ter mais nada de você. Mas espera aí, essa luz está me incomodando. Amanhã eu volto para te destruir. Saiu por trás de mim e desapareceu. Ali eu continuava orando. No dia seguinte, que era o dia que ele disse que viria, no sábado, na madrugada do sábado, ele não veio. Aí eu pensei comigo: ele não vem mais. E Deus usava uma criança, irmãos, de 11 anos, para me dizer que ele voltaria. E o menino chegando na minha casa fez: Milka, paz do Senhor. Disse: amém. Milka, ele vem. Ali eu começava a chorar, porque depois que eu passei por isso,
o vaso quando passa na mão do oleiro, ele começa a ficar derretido, qualquer coisa ele chora, e eu começava a chorar, ele dizia, ele vem, mas Deus mandou te dizer que tu fosse lá desfazer aquele negócio. Além de drogas, de outras coisas, eu ainda tinha outro problema, o qual eu ressalto muito nas igrejas, mas você pode ouvir qualquer dia desses quando você estiver na igreja. E eu ia para aquele lugar, desfiz aquele negócio e voltava para casa, porque a minha ansiedade era que Deus tomasse uma providência. E eu pensei, ele vai chegar hoje. Não chegou no sábado, ele mentiu, porque ele mente, isso é costume dele. No dia seguinte, no domingo, de madrugada, não mais às 2 horas, mas às 2h10, ele chegou e disse, agora sim eu vou te destruir. Eu não estava dormindo, eu já estava despertada, tinha orado, fiquei em pé. Quando eu estava em pé, ele saiu e ficou na minha frente e disse, agora sim, não tem pai, não tem mãe, não tem Deus, luz, não tem nada, eu vou te destruir. Eu passei, foi 4 anos com você, não foi 4 dias, e eu vou te destruir, não vai ficar nem um farrapo de você, ninguém vai saber nem que você existiu. E ali, quando ele se direcionava a mim, eu não tinha autoridade de mim, mas Deus naquela hora tomava o meu corpo e eu estendi a mão para ele e disse, olha, antes eu não poderia dizer simplesmente vá embora. Eu não poderia clamar o sangue, porque muitas vezes você zombou de mim. Mas como hoje eu sei que maior que está comigo do que o que está contigo, eu vou te repreender em nome dele mesmo. Em nome de Jesus, tu vai sair da minha vida e para nunca mais. Ali, irmãos, ele era branco, ele começava a escurecer, foi ficando uma cor escura, negra, e foi encolhendo, virou um menino, depois uma fumaça negra e um vento vindo dos 4 cantos, que é aquele vento do Espírito Santo. Quando estamos pensando que não tem mais jeito, estamos só, ele chega dizendo, eu estou aqui, estou contigo. Soprava aquele vento para bem longe de mim, e hoje eu posso dizer, estou liberta e para nunca mais. Deus me libertava daquele ser. Depois daquele dia, Deus veio transformando a minha vida, foi me dando várias coisas, eu pedi perdão a muita gente, inclusive o perdão que eu pedi ao irmão Genésio, que foi muito bonito, mas esse perdão eu só falo nas igrejas, e quero dizer para você, amigo ouvinte, prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, foi através desse testemunho que vocês acabaram de ouvir, que um dia eu encontrei-me com o Senhor. Estava eu ali na Rádio Evangélica FM, trabalhando, após o Senhor já haver me despertado de madrugada, 00:30 em ponto. Eu não cria em profecia, eu não cria na voz do Senhor falando diretamente com o homem, zombava de crente, achava fanatismo, você não usar pulseira, transilim, você não ter uma vida desconcertada. Para mim tudo isso era fanatismo. E o Senhor me acordou à 00:30, certa vez, e disse, Heraldo, põe-te de joelhos que eu quero falar contigo. É interessante que o Senhor não quis falar comigo deitado na posição em que eu estava. O Senhor também não quis que eu ficasse de pé, Ele quis que eu me humilhasse. Aleluia. E eu mais uma vez voltei a dormir porque pensei que estava sonhando. O Senhor me acordou com uma maior autoridade e disse, Heraldo, põe-te de joelhos que eu quero falar contigo. Eu me levantei do quarto, fui lá para a cozinha. Era um lugar não muito movimentado de madrugada, a cozinha, geralmente as pessoas não vinham ali. Me ajoelhei e comecei a ouvir a voz do Senhor. Comigo eu disse, não vou falar nada, eu quero apenas que o Senhor fale. Se Ele disse que falaria comigo, Ele vai falar. E eu ouvi claramente a voz do Senhor que me dizia, se tu tiveres fé do tamanho de um grão, falarás aos montes e eles irão se transportar. Louvado seja o nome do Senhor. No dia seguinte, meus irmãos, a minha vida totalmente foi modificada. Eu comecei a receber convites para frequentar as igrejas das Assembleias de Deus, e o evangelista irmão Genésio Bezerra tomou conhecimento da minha frequência aos cultos, das minhas pregações, e quis saber quem era aquele rapaz, como é a vida dele, de quem está ocupando o púlpito das igrejas que o irmão Genésio, inclusive, era o coordenador, era o evangelista que coordenava aquela área, inclusive tinha ação pastoral. Eu recebi o telefone da irmã Milka, na época não a conhecia, e ela me dizia, o evangelista irmão Genésio Bezerra quer conversar com você hoje à noite.
É bom que você esteja lá e converse com ele. Eu fiquei muito nervoso, estava ali na rádio evangélica, sabia que a minha vida não estava consertada, sabia que eu ainda não havia tido mesmo um encontro verdadeiro e definitivo com o Senhor, mas assim mesmo fui. Quando ia subindo no ônibus, o Senhor me despertava para arrancar um trancelim de ouro que eu usava no pescoço. Eu joguei aquele trancelim fora, muitas pessoas até se admiraram e disseram: mas o que é que você está fazendo, né? Um trancelim caro, mas eu não estava mais interessado com vaidade. Eu queria, naquela noite de quinta-feira, dia 2 de março de 95, ter um encontro definitivo com o Senhor. Milka falava em seu testemunho que 3 pessoas ali estavam sendo receptoras da mensagem de Deus. E quando ela encerrou a pregação, quando ela encerrou a sua participação, o pastor Genésio, com muita autoridade, pegou o microfone e disse: se Deus falou, essas 3 pessoas, elas vão ter que chegar até aqui à frente e se entregar ao Senhor. Foi a primeira, foi a segunda, e o Espírito Santo me dizia: és tu. E eu, com vergonha, porque já havia pregado em muitas igrejas e também fazia aquele programa no rádio muito conhecido, o Ao Cair da Tarde, dizia comigo: não, eu não vou, não posso. Será que as pessoas vão entender? Eu já sendo crente, eu já pregando, agora vou me converter? Como é que é isso, Senhor? E o Senhor dizia: vai que eu vou contigo. Aleluia! Ali eu me levantei com uma força sobrenatural e também com outra força desconhecida, me ajoelhei em frente ao púlpito e entreguei a minha vida ao Senhor. Desde então, eu saí das trevas para a luz. Desde que te encontrei, minha vida se modificou. Quase não acreditei que você primeiro me amou. E esse amor foi tão completo, o incerto ficou certo. Desde que te encontrei, Jesus, tiraste-me das trevas, trazendo a luz. Quando então chega a noite e estamos juntos, nosso amor tem dado frutos. Desde que te encontrei, Jesus, tiraste-me das trevas, trazendo a luz. E em mim seu brilho reluz. Desde que te encontrei, Jesus. Desde que te encontrei, minha vida se modificou. Quase não acreditei que você primeiro me amou. E esse amor foi tão completo, o incerto ficou certo. Desde que te encontrei, Jesus, tiraste-me das trevas, trazendo a luz. Quando então chega a noite e estamos juntos, nosso amor tem dado frutos. Desde que te encontrei, Jesus, tiraste-me das trevas, trazendo a luz. E em mim seu brilho reluz. Desde que te encontrei, Jesus. Quero mostrar ao mundo que te achei.